A história começa com a protagonista retornando para casa após um longo dia de trabalho, exausta. Enquanto isso, seu marido a traía com outra mulher. Ao entrar, ela se depara com uma cena, que parecia saída de um filme ou dorama. Sapatos femininos jogados pelo chão, ao lado dos do marido. Seguindo os sons que vinham do quarto. Ela se depara com a traição. A partir daquele momento, nada seria como antes. Ela jamais poderia voltar ao que era. Essa é a realidade de Naisou, nossa protagonista. Durante uma pausa no trabalho, Naisou acabou adormecendo e sonhou que flagrava seu marido a traindo com uma mulher desconhecida. Quando percebeu que a pausa estava chegando ao fim, ela se apressou em voltar ao serviço. Assim que retornou, foi interceptada por seu chefe, que a chamou para uma conversa. Ele entregou a ela o salário do mês adiantado, no valor de 1,5 milhão de wons, como ela havia solicitado. Embora ele expressasse frustração por ter sacado o dinheiro às pressas, já que ela insistira para que não fosse depositado em sua conta, o chefe também destacou o quanto valorizava seu trabalho. Ele a via como uma funcionária excepcional, quase parte da família, e não queria perdê-la. Naisou agradeceu, e quando ele perguntou sobre sua situação financeira, ela mencionou as dificuldades em quitar dívidas devido às altas taxas de juros. O chefe, então, questionou sobre seu marido, sabendo que ele havia conseguido um novo emprego. Ela explicou que ele ainda estava em fase de treinamento e lutando para trazer dinheiro para casa, mas garantiu que em breve as coisas iriam melhorar. O chefe respondeu com um comentário sobre o fato de que, naturalmente, seu marido deveria se esforçar, já que ela trabalhava tanto. De volta ao trabalho, um dos clientes pediu mais barriga de porco, chamando-a de tia, enquanto fazia o pedido. Enquanto servia, Naisou ouviu um casal conversando sobre o quanto se amavam, o que despertou nela uma reflexão profunda sobre sua própria vida, iniciando um monólogo interno. Casais apaixonados são sempre bonitos. Não importa se o romance deles é grandioso ou simples, seus corações brilham intensamente, como se fossem um só. Talvez seja isso que torna a juventude tão encantadora, a coragem de amar com intensidade, sem medo de se ferir. Então, isso significa que a sua vida, agora morna e longe do seu auge, já não tem mais essa beleza? Quando o expediente terminou, Naisou estava se preparando para ir embora, quando uma colega expressou sua irritação por ela ser chamada de tia. Naisou respondeu que isso era esperado, considerando que ela era uma mulher casada e dona de casa. A amiga então disse que achava isso irritante. As pessoas chamavam Naisou de tia, mas ela era tão bonita. Com 33 anos, ela ainda era uma mulher linda, que mesmo usando as mesmas roupas todos os dias, brilhava intensamente. As duas riram juntas, com Naisou dizendo à colega que ela também não ficava atrás. A amiga expressou sua alegria em trabalhar com alguém tão linda quanto Naisou. Após a conversa, ambas seguiram seus caminhos para casa. Enquanto caminhava, Naisou refletia sobre as palavras da amiga. Ela achou a jovem ainda mais bonita ao ouvir o que ela disse. A garota era descontraída, radiante, e tinha uma simpatia natural que cativava a todos. Todos os jovens pareciam belos e brilhantes. E era exatamente por isso que Naisou sentia inveja. Porque ela mesma não se via mais bonita. Ao chegar em casa, seu marido começou a criticá-la por não se vestir bem e não usar maquiagem. Ele a questionou sobre a falta de maquiagem, e como isso desanimava ao chegar em casa. Ela respondeu que não podia se dar ao luxo de comprar maquiagem quando mal conseguiam pagar o aluguel. Ele então retrucou, dizendo que outras garotas, com empregos de meio período e salários menores, ainda conseguiam usar maquiagem, acusando-a de inventar desculpas e ser desleixada. Internamente, Naisou pensava que ele não tinha ideia de quanto custavam os produtos de cosméticos hoje em dia. Ela tremia de medo só de pensar em gastar até mesmo 1.000 wons com algo para ela. Mesmo assim, ele continuou insistindo, dizendo que ela deveria se maquiar um pouco, pois como marido, ele gostaria disso.
Ela permaneceu em silêncio, imersa em pensamentos sobre como o amor envelhecia com o tempo. Seu relacionamento parecia tão desgastado e deteriorado, quanto um porão úmido e antigo. Era um amor que murchou mais rápido do que sua própria juventude, um sentimento que há muito havia secado. Ela se perguntava se foram os anos que a desgastaram, ou se era sua vida de labuta, trabalhando incansavelmente dia e noite, para tapar os buracos na conta bancária. Enquanto seu marido reclamava da comida, ela se questionava. Seria ele o responsável por ela não se sentir mais bonita? Ou será que foi ela que perdeu sua luz ao tentar amá-lo? No dia seguinte, ela foi trabalhar na floricultura. Sua colega ficou chocada ao saber que além de trabalhar ali todas as manhãs, Naisou também atuava em uma churrascaria durante as tardes, e na recepção de um hotel nos fins de semana. Surpresa com a rotina exaustiva de Naisou, a colega perguntou como ela conseguia dar conta de tanto trabalho. A protagonista, mantendo a calma, simplesmente respondeu que precisavam abrir a loja. Enquanto organizava as flores, Naisou pensava em sua vida, e nas escolhas que a levaram até ali. Ela percebeu que tudo o que fazia era trabalhar. Nunca tirou uma folga no trabalho desde que se tornou adulta, exceto no dia em que foi ao pronto-socorro com gripe, aos 24 anos. Desde cedo, ela estava ocupada gerenciando a sua vida de casada, em uma idade tão jovem, sem a ajuda dos pais. Ela se lembrou do dia em que seu marido confessou ter feito um grande empréstimo em seu nome. A partir daquele momento, tudo mudou. Mas, apesar da traição financeira, ela o perdoou. Mesmo diante da enorme dívida, Naisou não se sentiu particularmente triste ou deprimida. Em vez disso, manteve-se surpreendentemente calma, dizendo a si mesma que se trabalhasse duro, um dia conseguiria pagar tudo. No entanto, de vez em quando, uma onda inesperada de emoções a atingia com tanta força, que a fazia querer chorar. Foi assim, que mais rápido do que a luz, seu amor perdeu o brilho. De repente, um cliente entrou na loja. A colega de Naisou a cutucou, sussurrando que o cara das rosas havia chegado. Intrigada, Naisou perguntou quem era. A colega explicou que ele era um homem bonito que comprava rosas todos os dias, mas ninguém sabia seu nome, então passaram a chamá-lo assim. Enquanto a colega atendia o cliente, acidentalmente esbarrou em Naisou, que a observava com uma pontada de admiração por sua jovialidade. O cliente, por sua vez, lançou um olhar discreto para a protagonista, depois voltou a atenção para a atendente que aguardava seu pedido. Mas não resistiu, e com um sorriso de canto, olhou de novo para Naisou, que estava concentrada em seu trabalho. Ele se aproximou e pediu que fosse ela a anotar seu pedido. Confusa, ela pensou consigo mesma, não é ele o cara bonito que compra rosas todos os dias? Parece um pouco estranho. Mesmo assim, conseguiu perguntar calmamente se ele queria um buquê de rosas. O cliente sorriu e, com simpatia, respondeu que sim, e que estava feliz por ela se lembrar. Enquanto preparava o pedido, a mente dela vagava pelos caminhos de sua vida, e as escolhas que a levaram até ali. Ela refletia sobre como neste mundo, algumas pessoas pareciam ser o centro das atenções, como protagonistas de uma novela ou filme. E em contraste, havia aquelas que viviam como figurantes insignificantes, personagens de fundo em histórias que ninguém se importava em conhecer. O homem à espera do seu pedido parecia pertencer ao primeiro grupo, a alguém que exalava presença, enquanto ela se via apenas como uma figurante em sua própria história, monótona e sem brilho. Quando o cliente se aproximou para pegar o buquê, Naisou continuou seu monólogo interno. Este homem, que de repente invadiu sua vida, sendo ela indiferente a tudo, exceto ao trabalho e ao seu marido, foi embora, deixando uma impressão profunda em sua mente. A colega de Naisou, surpresa com o que havia acabado de acontecer, comentou se ela havia percebido que ele só queria fazer o pedido se fosse ela atendê-lo. A colega achava que ele aparecia ali apenas para ver Naisou, pois ele só ia à loja nas manhãs dos dias úteis, quando ela estava presente. Continuou explicando que ele nunca falava com o chefe ou com ela, mas que naquele dia havia sido diferente.
ainda chocada, perguntou como Naisou não tinha notado um homem como ele, afinal, ele comprava flores ali todos os dias, já fazia meses. Naisou, vagamente se lembrando dos buquês que preparava diariamente, pensou que sua rotina exaustiva talvez fosse a responsável por não ter notado aquele cliente em particular. Sua colega comentou que isso não era surpreendente, considerando a quantidade de coisas que Naisou tinha para fazer, e que era natural ela não se lembrar de todos os clientes. A colega, no entanto, continuou a achar estranho que Naisou não se recordasse dele, já que ela mesma ainda se lembrava de um cara bonito que havia visto no metrô há 10 anos. Na opinião dela, o homem claramente estava interessado na protagonista. Mas Naisou apenas respondeu que a amiga precisava parar de falar bobagens e voltar ao trabalho. Mas a colega insistiu, garantindo que não era bobagem, e que o rapaz estava claramente olhando só para Naisou. Ela, por sua vez, retrucou que ele deveria estar louco de se interessar por uma mulher velha como ela, já que ele parecia ser uns 10 anos mais novo. A colega, porém, rebateu, afirmando que Naisou não sabia de nada, pois hoje em dia, era moda homens mais jovens namorarem mulheres mais velhas. Talvez ele realmente estivesse interessado nela, afinal, Naisou era muito bonita. Cética, a protagonista respondeu que para ela ser considerada bonita, todas as pessoas bonitas já deveriam estar mortas. A colega reafirmou que a protagonista era bonita, e perguntou se as pessoas não diziam isso a ela. Naisou começou a se lembrar de outra amiga, de um trabalho anterior, que havia lhe dito algo parecido recentemente. Ela sabia que aquilo era apenas uma mentira piedosa, criada para fazer uma mulher de meia-idade se sentir melhor. Por isso, esses elogios soavam mais constrangedores do que agradáveis. Havia algo irônico na situação também, considerando que ela não era amada pelo homem com quem vivia, mas tinha que ouvir esses elogios de outras pessoas. A colega insistiu para que Naisou desse o seu melhor, afirmando que os dois poderiam ser uma boa combinação. A protagonista, no entanto, respondeu que já tinha alguém, o que deixou sua colega surpresa. Ela comentou que se Naisou já tinha um homem, deveria ter contado antes. Agora fazia sentido que ela não estivesse solteira. Curiosa, perguntou que tipo de pessoa ele era, mas Naisou permaneceu em silêncio, sem responder. O dia de trabalho terminou, e ela foi para casa antes que seu marido chegasse. Quando ele finalmente chegou, jogou suas coisas no chão e disse que estava cansado. Seu marido pediu um copo de água, e em seguida, acrescentou se não tinha nada fervido além da água pura. Naisou respondeu que havia chá de cevada, mas ainda estava quente. Ele pediu para colocar gelo e foi tomar banho, deixando suas roupas espalhadas pelo chão com a mesma indiferença de sempre. Após o banho, Naisou já estava deitada, tentando dormir, quando seu marido se aproximou e começou a tocá-la, buscando intimidade. Ele refletiu que apesar de ela não estar malhando, seu corpo ainda estava em boa forma. Recentemente, um amigo havia se gabado de estar com uma mulher mais jovem, mas nem mesmo ela tinha um corpo tão atraente quanto o de Naisou. Ele concluiu que as roupas largas que ela usava escondiam suas verdadeiras formas, e decidiu relevar, ignorando suas críticas anteriores sobre o visual dela. Ele continuou a tocá-la, mas ela permaneceu indiferente. Ele pensou que já fazia um tempo desde a última vez que tinham feito algo, mas também se perguntava por que ela não estava reagindo. Confuso, chamou seu nome, perguntando se estava dormindo. Cansada, Naisou respondeu que não. Ele então questionou por que ela não reagia ao toque, comentando que ela não era uma boneca de madeira. Irritado, afirmou que ela não demonstrava nenhum interesse, e que não era divertida nem carinhosa com o próprio marido, que ela virou uma mulher frígida. Cansada, ela disse apenas que estava exausta. Ele, chateado, retrucou se ela achava que era a única que trabalhava. Tristemente, Naisou explicou que estava sobrecarregada com os trabalhos de meio período, mas ele impaciente, respondeu com raiva para que ela esquecesse isso. A noite passou, sem que o clima entre eles melhorasse. O dia de Naisou começava às 6 horas, mesmo que a floricultura só abrisse às 8. Ela precisava acordar cedo para preparar o café da manhã de Mitchell, seu marido.
Cuidava para fechar a porta e cozinhar em silêncio, evitando acordá-lo com o som vindo da cozinha. Mitchell não tomava café sem sopa fresca, e detestava a comida requentada, então, todas as manhãs, ela preparava uma nova, por mais simples que fosse. E ironicamente, a mesma pessoa que preparava o café, saía de casa com o estômago vazio, apenas para chegar ao trabalho pontualmente. Quando Naisou chegou à floricultura, vestiu seu avental e se preparou para abrir a loja, dizendo a si mesma que aguentaria a fome até o almoço. Logo depois, um cliente entrou. E ao levantar a cabeça, ela reconheceu o cara das rosas, aquele que visitava a loja com frequência. Surpresa, mas mantendo a compostura profissional, perguntou se ele queria o pedido de sempre. Ele confirmou, e enquanto pagava, Naisou notou que não era apenas o rosto dele que era bonito, mas também a sua voz. Baixa, suave, e sempre respondendo educadamente. Por alguma razão, ao ouvir aquela voz, ela sentiu uma leve sensação de cócegas em suas orelhas, algo que não conseguia explicar. Ao entregar o recibo, ela pediu que ele aguardasse um momento, pois havia outras encomendas pendentes. No entanto, de repente, seu estômago roncou alto o suficiente para que o cliente pudesse ouvir. Sem comentar nada, ele apenas pegou o recibo, e foi sentar-se para esperar. Ela ficou imediatamente envergonhada, questionando internamente se ele realmente havia escutado o som constrangedor. Pouco tempo depois, um outro homem, que parecia ser motorista, chegou com algumas coisas. O cliente das rosas pegou os itens, e voltou para a loja, com a postura elegante de um modelo em desfile. Quando o pedido ficou pronto e ele foi embora, Naisou notou que ele havia deixado um sanduíche sobre o balcão. Ela correu atrás dele, e ao alcançá-lo, informou que ele havia esquecido o sanduíche. Ele olhou para ela e respondeu que o sanduíche era um presente, pedindo que ela aceitasse. Naisou, chocada, tentou recusar, dizendo que não poderia aceitar. Ele a interrompeu, sorrindo, e perguntou se a recusa era por não ter algo para beber. Em seguida, entregou-lhe seu copo de café, dizendo que só havia tomado um gole e garantindo que não estava envenenado. Calmo e gentil, ele insistiu para que ela aceitasse. Naisou voltou à loja, ainda chocada, segurando o sanduíche e o café que ele havia deixado para ela. Sua colega de trabalho notou imediatamente, e com entusiasmo, exclamou que ele gostava dela. Ele havia deixado um sanduíche e um café apenas para ela. Se isso não era um sinal de interesse, então o que seria? Naisou sentiu uma mistura de emoções enquanto tentava processar o que havia acontecido. Ela se perguntou se realmente parecia tão lamentável assim. Olhando para o seu reflexo na janela, via uma mulher abatida, sem maquiagem, com manchas e marcas espalhadas pelo corpo. As ações do homem começaram a parecer mais um gesto de piedade do que de interesse. Além disso, com seu estômago roncando tão alto, ela pensou que se estivesse no lugar dele, também acharia difícil ignorar a situação. Mas e se isso fosse um sinal de que ele estava interessado? Nesse caso, ela deveria estabelecer limites imediatamente, certo? Ela então pensou que não deveria estar tão sobrecarregada com o trabalho, já que tinha tempo para se preocupar com coisas que provavelmente nunca aconteceriam. Sua colega interrompeu seus pensamentos, perguntando o que ela iria fazer agora. Confusa, Naisou perguntou a que ela se referia. A colega insistiu, lembrando que a protagonista havia mencionado ter um namorado. Então, ela iria recusar o cara das rosas, ou talvez trocar o namorado por ele? Naisou respondeu com um tom melancólico, que o alguém a quem ela se referiu, não era seu namorado, mas sim seu marido. A colega ficou surpresa e pediu desculpas, não sabia que ela era casada. Com o rosto refletindo tristeza e desesperança, ela permaneceu em silêncio, antes de pedir para mudarem de assunto. Fazia tempo que eles haviam se separado por causa das dívidas, e o homem que ela chamava de marido, lhe disse que ela só deveria chamá-lo assim quando estivessem em casa. Ele reclamava por ela sempre contar aos outros sobre o relacionamento deles, afirmando que não havia motivo de orgulho em viverem juntos após o divórcio. Para ele, isso era extremamente humilhante.
Enquanto estava no escritório, Mitchell recebeu um café de sua colega de trabalho, Ari, junto com uma nota que dizia: "Vamos dar o nosso melhor hoje." O gesto o impressionou. Mais tarde, durante a pausa para fumar com seus colegas, a conversa logo se voltou para Ari. Eles comentaram sobre a beleza dela, e mencionaram que ela tinha 25 anos. Entre risos e comentários, concordaram que mulheres na casa dos 20 anos costumavam estar no auge da beleza, com a pele lisa e firme. Um dos colegas de Mitchell notou que Ari parecia ter um interesse especial nele, comentando que o olhar dela mudava quando o observava. Eles mencionaram que haviam tentado apresentá-la a outro homem, mas ela recusou, afirmando que não estava interessada. Um dos colegas, então comentou para Mitchell que aos 33 anos, ele estava na idade ideal para conhecer alguém, e perguntou se ele era solteiro. Mitchell olhou para Ari por um instante, ponderou, e respondeu que sim, que estava solteiro. A insinuação pairou no ar, enquanto Mitchell começava a perceber o interesse de Ari, algo que alimentava seu ego. Após mais um dia cansativo de trabalho, Naisou dobrava as roupas enquanto Mitchell assistia televisão. Tentando romper o silêncio, ela perguntou como havia sido o dia dele. Impaciente, ele respondeu que ela demorou para se importar. Reclamou que só agora ela parecia se preocupar com as dificuldades do marido, e acrescentou que todo o trabalho era difícil, então qual era o sentido da pergunta? Ele finalizou irritado, dizendo que ela o estava incomodando enquanto ele tentava descansar. Naisou tentou se justificar, dizendo que não queria incomodá-lo. Começou a falar sobre o futuro, sugerindo que assim que ele começasse a receber seu salário, poderiam pagar as dívidas mais rápido, e assim, se casarem novamente. Ele respondeu, irritado e indiferente, que tudo o que ela sabia falar, era sobre esse maldito novo casamento. Como se ela duvidasse que ele iria querer se casar de novo, assim que as dívidas fossem quitadas. Afinal, como ela poderia viver sem ele, certo? Mitchell pediu que ela parasse de pressioná-lo, afirmando que quando uma mulher insiste demais, o homem acaba fugindo. Com essas palavras, ele se aproximou de Naisou e pediu dinheiro, dizendo que precisava comprar uma colônia. Ela ficou surpresa, já que ele normalmente não usava fragrâncias. Ele explicou que desde que começou a trabalhar, tinha visto muitos homens bem arrumados, até os mais velhos, usando colônia, e que ele não poderia ser o único no escritório cheirando a mofo. Quando ela perguntou quanto ele precisava, Mitchell mencionou um valor que a surpreendeu por ser exorbitante. Ele justificou que não iria comprar o tipo barato que os jovens usavam. Em seguida, afastou-se irritado, dizendo para esquecer, que se ela não quisesse dar, então não precisava. Na manhã seguinte, Naisou estava analisando as despesas do mês. Houve muitos gastos extras por causa do novo emprego de Mitchell, incluindo dinheiro para um terno novo e sapatos. Ela refletia que, de fato, no início de um novo trabalho, as despesas podiam superar a renda por um tempo. Não importava o quanto tentassem economizar, ainda estavam no vermelho. Pensou que talvez precisasse trabalhar mais. Aos fins de semana, já trabalhava em um hotel à tarde, mas se pegasse o turno da noite na loja de conveniência, os horários não se sobreporiam. Ela só precisaria reduzir o tempo de sono. Decidida, ela tirou um envelope do bolso do casaco, e deixou o dinheiro sobre a mesa, acompanhado de um bilhete que dizia: "Compre a colônia." Ela refletiu que as 24 horas do dia eram como um quebra-cabeças. Ela dividiria seu tempo em partes, e preencheria os espaços restantes com trabalho. Tudo para garantir uma família feliz e uma casa estável. A cena transita para o cara das rosas, que está com um amigo. Ele se oferece para pagar o jantar, e o amigo, surpreso, pergunta se ele estava bem com isso, já que ele geralmente não gosta de lugares barulhentos. O amigo começa a ligar para outras pessoas, e o cara das rosas diz para chamar quem quiser. Enquanto o amigo faz as ligações, ele pensa consigo mesmo que era estranho, já que o rapaz não era do tipo que frequentava restaurantes baratos. O amigo termina as ligações, e os dois seguem para o restaurante encontrar os outros. Ele reflete que o cara das rosas parecia mais feliz ultimamente. Enquanto isso, Naisou trabalhava, servindo as mesas.
Um grupo de homens estava bebendo e conversando de forma depreciativa sobre suas esposas. Um deles comentou que se uma esposa fosse sábia e afetuosa, ela naturalmente ganharia dinheiro e se sacrificaria pela família. Ao ouvir isso, Naisou foi tomada por uma memória. Pensava que ao longo da história, os homens sempre buscaram emoção e diversão, mas não eram necessariamente afetuosos com suas esposas. Seria possível que agora eles tivessem desenvolvido apatia? Em algum momento, eles já foram muito afetuosos. Mitchell era assim. Será que ela não foi sábia ou afetuosa o suficiente? Teria ela estragado o relacionamento deles, assim como aqueles homens diziam? Mas seus pensamentos são interrompidos pelo chefe, que a chama para atender novos clientes. Ao se aproximar para o atendimento, ela fica chocada ao ver que o novo cliente era o cara das rosas. Naisou definitivamente não esperava por isso e ficou visivelmente sem graça. Uma das colegas ao lado dele se aproximou e explicou a ela que eles eram um grupo de 4 pessoas. Percebendo que se distraiu ao ver aquele homem ali, Naisou rapidamente se desculpou e os convidou a entrar e sentar, dizendo que já iria preparar uma mesa para eles. Já acomodados em seus lugares, eles aguardavam enquanto Naisou atendia aos pedidos. Enquanto trabalhava, sua mente vagava pelas palavras de sua amiga, que insistia que o homem das rosas estava interessado nela. A amiga acreditava que ele comprava um buquê de rosas todos os dias para impressioná-la. Mas Naisou não estava interessada nisso, nem sequer cogitava essa possibilidade. Na verdade, ela nunca buscou esse tipo de atenção. Ela se sentia envergonhada, e por alguma razão, estava achando difícil olhar para ele. Enquanto ele conversava com os amigos à mesa, ela não pôde deixar de se perguntar se a garota ao lado dele era sua namorada, e se o buquê que ele comprava diariamente era para ela. Ela pensou consigo mesma que eles formavam um ótimo casal. A visão dos dois juntos lhe causava uma leve pontada de ciúmes, e ela se repreendia por sentir inveja da juventude dos outros. A jovem ao lado dele percebeu que Tairo estava distraído, observando demais a atendente. Incomodada, perguntou por que ele estava agindo assim, ao que outro amigo, rindo, provocou, dizendo que ela estava agindo como uma namorada ciumenta. Ele ainda acrescentou que Tairo só estava com ela porque queria levá-la para a cama. Irritada, a garota chamou o amigo de babaca, e ele, em tom de deboche, retrucou dizendo que ela estava assustando as pessoas no restaurante. Nesse momento, Tairo, o cara das rosas, tocou o pé do amigo por debaixo da mesa, e avisou que a carne estava começando a queimar. O amigo, enquanto cuidava da carne, disse à garota para simplesmente comer. No entanto, ela ainda parecia enciumada, e insistindo, perguntou novamente por que ele estava olhando tanto para a atendente, e se eles se conheciam. Tairo sorriu com um ar provocador, e respondeu se isso não era óbvio. Em seguida, revelou que realmente conhecia a mulher, deixando a garota desconcertada, sem entender como isso era possível. Em um dia úmido na casa de Naisou, ela recolhia as roupas que haviam secado. Ao dobrar as peças, percebeu que uma delas, recém-comprada, estava rasgada. Pensou consigo mesma que isso poderia lhe causar problemas com o marido, então decidiu que o melhor seria costurá-la. Enquanto isso, o marido estava entretido com vídeos no celular, rindo sozinho. Quando notou Naisou mexendo nas roupas, perguntou com desdém, porque ela não parava para descansar. Ela respondeu calmamente que estava apenas costurando. Irritado, ele se levantou e foi até ela. Ao ver a roupa rasgada, zombou, dizendo que aquilo era patético. Declarou que se estava rasgado, era só jogar fora. Naisou, no entanto, argumentou que a peça ainda era usável, por isso não iria descartá-la. O marido, com desprezo, rebateu que homens não gostavam de mulheres lamentáveis como ela, que não se importavam com roupas íntimas apertadas, e preferiam usar roupas de velha. Naisou sabia que seu estado não era o melhor, mas as memórias do encontro com o cara das rosas começaram a assombrá-la. Ela se perguntava por que ainda se lembrava de momentos embaraçosos e vergonhosos, mesmo depois de se esforçar tanto para esquecê-los. Tentando afastar esses pensamentos, pediu a Mitchell que devolvesse a peça de roupa que ele havia tomado. Mitchell,
porém, respondeu que tudo o que ele dizia para ela, acabava sempre sendo deprimente. Ele então a agarrou e a jogou na cama, afirmando que apesar de tudo, ela não tinha charme, não era bem-humorada, e era ignorante em relação aos homens. Mesmo assim, ele ainda morava com ela e ela deveria ser grata por isso. Afinal ele era o único para ela, certo? Com tristeza, Naisou respondeu que sim. Mesmo odiando a vida que levava, ela pensava que suportaria tudo por causa dele. No dia seguinte, enquanto se preparava para ir ao trabalho, Naisou ouviu na previsão do tempo que havia chances de chuva à tarde, com a precipitação se estendendo até a noite. Decidiu então conferir os guarda-chuvas no armário para ver qual deles ainda estava em bom estado. Um deles estava em boas condições, enquanto o outro estava começando a se quebrar. Aliviada por o guarda-chuva não estar completamente inutilizado, ela decidiu que ainda poderia usá-lo mais um pouco antes de descartá-lo. Deixou o guarda-chuva em bom estado para Mitchell, e pegou o que estava se quebrando para si mesma. No trabalho, Mitchell estava tomando café quando Ari se aproximou despreocupadamente, para preparar um café para ela. Fingindo se assustar com um inseto, ela agarrou o braço de Mitchell, e se aproveitou para se esfregar nele de maneira afetuosa. Ele sorriu maliciosamente, achando Ari encantadora, algo que ele nunca pensava sobre sua esposa. Na verdade, Naisou não tinha medo de insetos, e ver alguém como Ari, era bastante revigorante para ele. Esse tipo de interação, fazia com que o trabalho valesse a pena. Na floricultura, a colega de Naisou comentou que o cara das rosas estava atrasado naquele dia. No entanto, de repente ele apareceu pela vitrine. Sentindo-se constrangida, a protagonista evitou olhar para ele e pediu à amiga que o atendesse, alegando que estava indo para os fundos cuidar das flores. O cara das rosas observou Naisou se afastar assim que ele chegou, e com um olhar de desapontamento, acabou aceitando ser atendido pela outra funcionária. Quando a colega perguntou sobre o pedido, ele simplesmente pediu o de sempre, claramente desejando ser atendido por Naisou. Fora do expediente, Naisou estava indo para casa em meio a uma forte chuva, aliviada por não ter encontrado o cara das rosas. No entanto, sabia que não poderia continuar o evitando como fez hoje. Decidiu que a partir de amanhã, enfrentaria a situação, acreditando que as lembranças embaraçosas desapareceriam rapidamente após alguns dias. Ao abrir o guarda-chuva, ela se preocupou se Mitchell havia lembrado de levar um também. O guarda-chuva dela começou a quebrar devido ao vento forte, e eventualmente, ficou totalmente inutilizável. A loja de conveniência não estava muito longe, mas ela não podia correr até lá sem acabar encharcada. Com a previsão de chuva se estendendo pela noite toda, ela percebeu que não poderia ficar ali esperando indefinidamente. Ela pensou consigo mesma, que a pobreza devorava silenciosamente as pessoas. Olhando para o guarda-chuva quebrado, lamentou que esse problema poderia ter sido evitado, se tivesse se antecipado e comprado um novo. Agora, restava-lhe perguntar o que fazer a seguir. Pensou em ligar para o marido, mas hesitou, temendo que ele ficasse irritado, especialmente porque parecia cansado e se adaptando ao novo trabalho. Decidiu então, que esperaria só mais um pouco. Nesse momento, percebeu alguém colocando um guarda-chuva sobre ela. Ao olhar para cima, viu que era a última pessoa que desejava encontrar. O cara das rosas. Ele perguntou onde ela morava. Naisou, ajustando a bolsa e desviando o olhar, respondeu que ficaria bem, e que sua casa era um pouco longe dali. Pediu para que ele seguisse em frente. No entanto, o jovem permaneceu no lugar, e observou que parecia que a chuva continuaria a noite inteira. Então, ele a olhou. E sugeriu que compartilhassem o guarda-chuva. Se curtiu o vídeo, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar. Isso impulsiona o nosso canal no YouTube e nos ajuda a alcançar mais pessoas. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Até a próxima!